Meu amado irmão, graça e paz. Que a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que ela encontre lugar nos nossos corações. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é o que nós desejamos, não pecar contra o nosso Senhor, aquele que deu sua vida por nós, derramou seu sangue inocente para que nós pudéssemos ser salvos. Aquele que nos amou primeiro para que depois nós o amássemos. E ele nos ensina tanto através da Bíblia, dessa lei preciosa, a palavra do Senhor. E hoje comemoramos o dia da Bíblia. Hoje é o segundo domingo do mês de dezembro. E é exatamente nesse dia que, inclusive com lei federal, podemos celebrar a Bíblia. E que ela seja especial para você, que você a ame profundamente. Há riquezas, há bênçãos para quem ama a palavra do Senhor, para quem tem um apreço, um carinho, um respeito, uma obediência muito grande a este livro. Um livro que não é uma ogiva nuclear, não é uma arma de fogo, não é nem sequer uma arma branca, mas foi tão temido e continua sendo por imperadores, czares, reis, por pessoas que estão no poder, mas que não amam a verdade. Porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. E ela liberta, ela transforma, ela é capaz de mudar uma nação por completo. E pessoas assim, eles odeiam a palavra do Senhor, por isso tentam queimá-la, por isso tentam banir pessoas que têm esses livros e impedem que missionários entrem nesses países. Por quê? Porque não querem a palavra de Deus transformando corações. Espero que você valorize o livro que você tem em mãos, essa preciosidade. A Bíblia diz em João 5,39, gostaria de dizer um pouco porque ela é importante para mim, um pouco porque eu amo a Bíblia. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Examine as Escrituras, porque nela você encontrará a vida eterna, porque ela testifica de mim, e Jesus Cristo é quem nos dá a vida eterna. Se não fosse pela Bíblia, hoje eu não seria salvo. Se não fosse pela Bíblia, o Evangelho não chegaria ao nosso país, não chegaria à nossa cidade. Tantos livros se deterioraram com o tempo. Eu duvido que você tenha todos os livros do seu primário, da sua época ali, do maternal, os seus cadernos. Eles vão se deteriorando com o tempo, mas a Bíblia, ela resistiu ao ódio de governantes impiedosos. E ela está até hoje. E a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia, ela me revelou a vida eterna em Jesus Cristo. Amo a Bíblia também porque a Bíblia me dá uma nova geração, uma nova filiação. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Essa palavra que permanece para sempre, que é viva, ela não é um livro morto. Inclusive é o único livro que, quando você o lê, o autor está presente em qualquer momento. Esse livro, quando nós cremos, quando nós confiamos a nossa vida, a nossa alma aos dizeres, às afirmações, a palavra de Deus, nós conquistamos a nossa filiação em Deus. Somos novamente gerados. Nós, então, temos um novo nascimento e tornamo-nos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntos com Jesus Cristo. E quando isso acontece, a Bíblia diz em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia, ela é uma lâmpada para nós, para que nossos pés não vacilem, para que não venhamos a tropeçar. É luz para o caminho.
Imagine nos tempos antigos, passando por aqueles trilhos, aqueles caminhos, onde não havia iluminação, não havia postes. E ele diz, olha, quando estou com a Bíblia, é como se eu tivesse uma lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, para iluminar as minhas veredas. E assim, quando uma pessoa ama a Bíblia, quando a pessoa cumpre os estatutos deixados por Deus para os seus filhos, essa pessoa ela é bem-aventurada. Essa pessoa ela não cai, ela não se abala, mas permanece para sempre. E é tão bom, porque quando ela nos ilumina, pelo contrário, quando nós estamos em trevas, não sabemos o que tocar, não sabemos onde estamos, não sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo, para onde vamos, quem criou os céus e a terra, há um vazio existencial e a Bíblia nos aclara, ela nos ilumina e isso é tão gostoso. E não somente isso, mas consequentemente isso nos gera muita paz. Muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Salmos 119 e 165. Não é para quem tem uma Bíblia em casa e a abre, não é para quem leva a Bíblia para a igreja, não é para quem tem uma Bíblia no porta-luvas do carro, é para quem ama a palavra de Deus. Como disse anteriormente, uma pessoa que tem um carinho, um amor, um apreço, uma obediência irrestrita para com as Escrituras. Muita paz tem os que amam a tua lei. E claro, porque a pessoa sabe que está fazendo o correto, sabe que está no caminho que, apesar de ser estreito e apertado, é o caminho que conduz à vida, e não é qualquer vida, é uma vida com abundância, tanto em quantidade de dias, como também em qualidade. E cá, digamos de passagem, uma vida eterna. Deus tem nos abençoado quando você ama a palavra de Deus. E não termina aí. Eu leio agora 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, por isso ela é infalível, inerrônea. Por isso esse livro ele é verdadeiro, ele ilumina. É uma obra que foi escrita num percurso de 1500 até 2000 anos, por mais de 40 autores, vai de boiadeiro a médico, em vários continentes. E esse livro ele é tão harmonioso, é porque não está se preocupando com os escritores, mas sim com o autor, porque a autoria é a mesma. Porque quem inspirou foi Deus, a inspiração é divina. E isso explica. E muitos escritores da Bíblia escreveram as profecias sem ter noção daquilo que estavam fazendo, porque era de Deus. E essas profecias foram se cumprindo. Não tomarei tempo para dizer sobre a Bíblia e a ciência, como a Bíblia ela já expôs algumas coisas que somente depois, com a ciência, já nos tempos modernos, foi descobrir. Isso é tema para um outro vídeo, porque a Bíblia, quando fala de ciência, fala muito bem. Quando fala sobre a história, sobre a arqueologia, fala muito bem. Fala de forma maravilhosa, porque é um livro verdadeiro, é um livro que pode se confiar. E para nós, olha como ela nos instrui e nos abençoa. E desde a tua meninice, sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para ensinar, para redarguir, ou seja, para dar respostas às nossas perguntas, às nossas inquietações, para corrigir, para nos instruir em justiça. Com qual propósito? Para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, seja maduro e perfeitamente instruído para toda a boa obra.
Ou seja, um homem assim, ele fará boas obras, porque ele ama a Deus e ele o conhece pela Bíblia. A Bíblia é a maior revelação. Talvez você diga, Deus não fala comigo, Deus não se revela para mim. Talvez seja porque você não abre a Bíblia. Quando você abrir a Bíblia com amor, com desejo de aprender de Deus, dizendo, Senhor, fala comigo agora, eu preciso de uma palavra, conversa comigo através deste livro precioso, porque eu creio, eu tenho certeza que esse livro especial e espiritual, ele fará uma diferença muito grande na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu andar, na sua vida num todo. Esse livro ele é transformador. E termino com Tiago, capítulo 1, versículos 21 a 25, que diz, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, a Bíblia, e nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha que bênção! A bênção quando nós ouvimos a palavra e nos tornamos fazedores da obra e não ouvintes esquecediços. Talvez agora você está me ouvindo e vai terminar esse vídeo e você não colocará nada em prática. Você não amará mais a Bíblia, você não a estudará, não meditará nas Escrituras de dia e de noite para fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Porque aí você vai se conduzir bem, você será prudente, você será bem-sucedido. Estou parafraseando Josué capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz, eu tenho aqui aberto, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medita de dia e de noite para ser bem-sucedido, para ser próspero no seu caminho, na sua vida. Ouvinte esquecediço? Não, mas fazedor, cumpridor da palavra. E eu termino aqui dizendo algo que achei muito bonito e gostaria de compartilhar. Um pequeno texto. A Bíblia contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho da salvação, o destino dos pecadores e a alegria dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos obrigatórios, suas histórias são verdadeiras, suas decisões são imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para guiá-lo, comida para sustentá-lo e conforto para alegrá-lo. Ela é o mapa do viajante, a vara do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e a escritura do crente. Nela, o paraíso é restaurado, o céu é aberto e os portões do inferno revelados. Cristo é seu assunto grandioso, nosso bem, seu desígnio e a glória de Deus, seu fim. Ela deve encher nossa memória, governar nosso coração e guiar os nossos pés. Leia a Bíblia devagar, frequentemente e com orações. Ela é uma mina de riquezas, um paraíso de glória e um rio de prazer. É dada a você em vida, será aberta no juízo e será lembrada eternamente. Ela envolve a mais alta responsabilidade,
recompensa o maior labor e condena a todos os que brincam com seu conteúdo santo. Essa é a palavra de Deus, o livro que todo cristão deve amar, proteger e viver. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra escrita e traduzida para o nosso idioma. De Gênesis a Apocalipse, temos toda a obra. Senhor, obrigado. Obrigado porque nela encontramos a vida eterna. Obrigado porque ela nos ilumina. Obrigado porque através dela, hoje nós somos filhos do Senhor. Obrigado porque ela é capaz de nos ensinar, de nos corrigir, de nos redarguir, de nos instruir em justiça. Obrigado a Deus porque quando amamos nós temos muita paz. E eu peço que se há alguém sem paz nesse instante, que possa voltar o seu olhar para as Escrituras e amar este livro precioso. Continue salvando almas e abençoando os crentes para que eles tenham a palavra do Senhor e sejam cumpridores da obra, fazedores da obra. Ó Deus Santo, por favor, perdoa a todos os ouvintes esquecidiços e ajuda-nos a sermos fiéis até a morte, até a vinda do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome do próprio Cristo é que ora ao Senhor, já agradecido por tudo que o Senhor tem bondosamente nos dado. Amém.